Bom, o nosso convidado de hoje já está sendo conectado e é um dos maiores empresários de música, aliás, empresário de entretenimento do mundo. Maurício Magalhães, como é que você vai? Sérgio, estou muito bem, assim, trancafiado dentro do possível. E você aí, com essa estante atrás cheia de CDs? Eu tô tranquilo. Mas é só fachada, porque aqui o chão tá tudo, tudo desarrumado. Eu preciso dar um jeito aqui. Opa, que delícia, cara, que delícia. A gente fica imaginando Você que tem. você fica o tempo inteiro ouvindo esses CDs atrás de você. Sim, sim. Bom, bora Bahia. Aqui, olha, é o timão aqui, ó. Bahia e É, Corinthians, vambora. você tem grandes histórias, Maurício, mas hoje a gente estava comentando de uma gordinha que quase que afundou a banda Eva, né? Como é que era isso? Na verdade, a gente estava falando de marketing e música, né? Porque eu queria abrir dizendo o Aham. seguinte, que Cristo ajuda, mas duas coisas salvam. Um bom plano de marketing e juros compostos. Então, mas a gordinha, ela não foi fruto de um plano de marketing, ela foi fruto da brutal competência dela. Esse caso foi há muitos anos atrás, quando o João Gacunha, meu amigo e ex-sócio, voltou para a gente numa reunião do EVA e disse: Puta, tem uma maravilhosa cantora que eu conheci em Morro do Chapéu, chamada Ivete Sangalo. Ele levou 6 meses para emplacar a gente. E aí, depois de 6 meses, fizemos o show de lançamento dela no Teatro Maria Bethânia para 500 pessoas. Puta, 14 pagantes. E ela lá, como se tivessem 500 pessoas. Genial, Ivete. E depois fizemos logo o nosso CD e fomos lá para o Rio, lá para apresentar uma gravadora. Na época, um diretor grande da Warner falou: João Guia, meu irmão, pula fora com essa mulher, não vai para lugar nenhum. Mas você vê como essa coisa da música não é fácil. Você sabe melhor que todo mundo, né? Lembra aquela história dos Beatles, né? Que o Brian Epstein, que era o empresário dos Beatles, foi oferecer uma gravadora, o cara falou assim, pô, 4 caras tocando guitarra? Não, ninguém quer mais isso, não. Porra, fora o baterista, né, que saiu logo no começo e, porra, É. são essas histórias, né, que a gente nunca mapeia, né, os DNAs das decisões corretas, talvez, né. Agora, um dos seus muitos feitos foi a criatura da criação do Festival de Verão de Salvador, que era um festival musicalmente multifacetado, né? Você tinha rock, você tinha axé, você tinha pop, você tinha a música sertaneja. Como é que foi assim essa descoberta que o brasileiro ele tem esse gosto plural, assim, ele não tem essas divisões que normalmente ou a gente da crítica ou o pessoal das próprias bandas costumam ter. Uhum. Foi muito bom, assim, porque eu não gostava de falar do Festival de Verão durante muitos anos, porque eu fiquei muito rotulado, como assim, parecia João Só e aquela música, né? Menina que sobe a ladeira, né? E nunca mais fez nada. Então, teve um momento que eu tive que negar o Festival de Verão. Mas o mais legal, Sérgio, que eu vejo nessa indústria da música, é que o Festival de Verão, na minha, eu diria, minha etapa lá no meu gestão, foram 7 edições. Uma média de 50 shows por edição, talvez 350 shows. E desses 350 shows, eu assisti um show de Lulu Santos. 349 eu me trancava, quando começou o festival eu já tinha ido. Por quê? Né? O que eu acho que naquela época a gente foi muito à vanguarda, porque a gente fez assim, um conceito muito forte, um posicionamento muito forte. E assim, muito assim, rapidamente, quando a gente criou o Festival de Verão, eu tinha um mestre chamado Chico Pessoa, que foi o pai do marketing brasileiro, e também um pouco do que Roberto Medina tinha ensinado a gente. A gente descobriu que a Bahia tinha a vocação de ser a grande festa da música. A Bahia existia festival de rock, de hip hop, de música clássica e tal. Existia um festival de cinema, de Gramado, de teatro de Curitiba, de dança em Joinville. Porém, não existia uma festa da música brasileira. E a Bahia de João Gilberto, Dorival Caymmi, Doces Bárbaros, Novos Baianos, o samba nasceu na Bahia, Raul Seixas é o pai do rock, e o axé, que tinha começado com Luiz Caldas e Neguinho do samba. Mas, porra, nós somos plurais. Bahia e Uhum. Vitória, os namorados vão para Fonte Nova juntos. Então, vamos fazer essa festa da música. E o mais legal é que quando a gente fez o processo de critério do palco principal, eu criei uma fórmula, eu e minha equipe criamos uma fórmula. Eram 5 dias. Só que cada dia tinha que ter um público para
35 mais, um público para 20, 35 e um público abaixo de 35. Também tinha que ter baiano e não baiano, também tinha que ter mais de um estilo. Ou seja, era uma miscelânea e todas as vezes que essa equação a gente contratava alguém que não batia naquele dia, os ingressos caíam. Ou seja, foi uma equação matemática muito sofisticada. Foi muito legal essa experiência. Assim, naquele quesito ali, sei lá, quarta-feira, quarto show, podia ser Rita Lee ou Lulu Santos, porque respondiam ao mesmo target. Então, quando a gente aprendeu a fazer isso e a gente viu muito sentido de marketing, de produto, o mundo se abriu. A gente vendeu ingresso antecipado. São histórias longas, mas ali Sim. talvez tenha sido o primeiro festival estruturado do Brasil, com exceção do Rock in Rio, que foi um show de marketing, de gestão. Então, foi um sucesso sem fim. E aí, quando eu saí, teve um caso, para a gente pular de assunto também, que foi muito interessante. Teve um ano que Bel era o super poderoso, e aí ele sempre escolhia a primeira data que ele queria fazer um show. E aí ele escolheu. Depois ele quis voltar atrás, aí era impossível. Aí puta, ele saiu e não fez. Ele se arrepende até hoje. Mas eu não deixei de vender um ingresso, porque a marca era maior do que as suas atrações. E depois isso se perdeu por lá. Mas vamos embora. Agora, você estava falando dessa questão de marca, você trabalha com uma questão que tem muito artista que demoniza isso, né? Que é o marketing na música, né? Como é que isso entrou na tua vida? Como é que você aplica essa linguagem do marketing dentro da música? Pô, na verdade, eu amo marketing. Eu fiz administração. Marketing, se fosse mercadando, talvez não tivesse tanto charme, né? Mas o marketing em si é uma ciência que tem basicamente vários P's, mas os 4 P's: preço, produto, promoção, ponto de venda. E isso é aplicado a qualquer coisa. Então, quando eu digo que o marketing salva, é muito interessante, porque quando você começa, e a gente teve uma experiência muito grande no EVA, mais recentemente, nos últimos 4 anos, que a gente conseguiu criar uma estratégia. Nós produtizamos, nós entendemos que não existe um país chamado Brasil, é um Brasil de muitos Brasis. E aí, com esse olhar, a gente viu que Brasis a gente gostaria de ocupar, que tipo de aderência a gente teria a alguns mercados. Isso mudou muito, muito, muito a nossa história do EVA. Então, só para você ter ideia, o EVA triplicou o faturamento. É claro que a gente fica garimpando a boa música, mas a boa música tem que se inserir num contexto de estratégia. E esse conceito de estratégia foi o que mais a gente fez nesses últimos anos do EVA. Assim, Jonga Cunha entrou, perdeu a piada da gordinha, né? Jonga perdeu, porque Jonga foi quem fecundou. Ele entrou agora, ele Ivete. perdeu. Ele fecundou Ivete. Aliás, ele foi de uma resiliência, voltando a Ivete, né, que a gente já passou por esse assunto. Mas, cara, assim, se não fosse a resiliência de Jonga Cunha, não existiria Ivete Sangalo. E ela reconhece isso. Ele foi e continua sendo absolutamente genial, né? Mas eu queria voltar um ponto aqui, Desculpa. Sérgio, Desculpa. Só... Não, mas vamos embora. E sobre posicionamento, né? Que uma vez João Dória, que não era nem prefeito nem governador, era sócio lá do grupo que eu fui sócio, me pediu para receber Fafá, né? E ficamos muito amigos até hoje, eu e Fafá de Belém. E aí Fafá foi conversar comigo, ela não sabia direito, o João Dória disse para falar com você e tal. Eu fiz, a única coisa que eu posso lhe dizer é que você tem um posicionamento percebido distorcido do que você é. Ela fez, é posicionamento. Já me explica aí o que é isso. Aí eu falei para ela assim, olha, Fafá, você hoje é percebida por 4 atributos: pelos seus peitos, pelo hino, pela gargalhada e pelas diretas. E você não é percebida como uma diva que cantou o Norte, cantou o Brasil, cantou Chico Buarque. Então, ela precisava fazer um processo de ajuste de carreira para ocupar esse espaço que Maria Bethânia, Gal Costa hoje tem. Ela é uma dessas. Então, ela não pode ficar confinada naquele posicionamento. Então, é isso, talvez, que o EVA tenha acertado nessa última temporada com Felipe Pezzoni, que é, assim, EVA. Aí a gente chegou a uma conclusão, Ana Queiroz, que é uma maravilhosa sócia minha, criou o posicionamento EVA, movimento que conecta. O EVA, em 40 anos, conectou paixões, amores, negócios, pessoas, histórias, né? E aí o EVA, apesar de 40 anos, nunca envelheceu. Ele é um jovem de 40 anos. É um eletrocardiograma. Entra a Daniela jovem, sai mais. Entra a Ivete. Então, nós estamos na linguagem atual do audiovisual, nós estamos na nossa 8ª temporada, que é
Felipe Pezzoni e Marcelinho, que é sensacional. Então, o marketing se aplica nessa visão. Se os artistas europeus, especialmente os americanos, os ingleses, dão um show de marketing ao redor. O artista brasileiro ainda tem muito essa questão de, depois de Dodge, o Roberto Carlos ficou ótimo. Depois de Paula Lavigne, Caetano e Flora Gil, Gil virou. Então, assim, a gente tem que talvez multiplicar esse conceito que nós estamos no século XXI de muitas possibilidades. Uma coisa que eu acho que os artistas brasileiros não perceberam, e você estava pontuando bem, as bandas hoje são empresas, né? Elas são geridas como se elas fossem uma grande empresa. E muitas vezes as decisões que as bandas tomam são decisões empresariais, né? E as bandas brasileiras ainda têm, desde a estrutura familiar, né, em algumas bandas ou em alguns artistas, ou até esse medo de ter uma visão mais empresarial mesmo, né? Totalmente, né? Assim, se você olhar assim, no entorno, é o irmão, o marido, o cunhado, o pai. É, Não é que isso, assim, tem até um sentido, né? Porque uma vez eu fiquei muito amigo de Roberto Busoni, o ex-diretor da Globo, e ele me dizia assim, o sucesso cabe no ônibus de 25 lugares. Para um subir, outro tem que descer. E quando você é, está dentro do ônibus, uma redoma envolve o artista. Então, aí, quando o artista está nessa redoma, o entorno dele fica dizendo o que ele quer. Então, assim, as pessoas. E precisa ter gente que diga a verdade. O clássico caso que ele me contou na época foi quando Xuxa, no ápice do seu sucesso, resolveu fazer sucesso nos Estados Unidos com Kiss Kiss Bye Bye. Puta, ela quebrou a cara e ela não entendia que o mercado, ela achou que estava num grande Brasil. Então, se talvez tivesse alguma coisa um pouco mais estruturada, como hoje o século XXI está sendo feito, eu não tenho dúvida que hoje, ainda mais agora, Sérgio, no mundo das redes sociais, você é de uma época e você foi talvez um expoente da mídia brasileira durante todas as suas décadas na Veja, né? Nós somos de uma época de que a Veja derrubava um presidente, como foi a capa de sim. Pedro Collor. O assunto da segunda-feira era o clipe do Fantástico do domingo. Tudo isso É. tem importância, mas a importância relativa mudou. Ou seja, o mundo é uma folha em branco. Tem espaço para todo mundo, desde que você se insira num contexto, dentro de um planejamento mínimo e uma frequência de acompanhamento que seguramente se você tem grandes chances se isso acontecer de forma estruturada. Estruturada que é o problema, né? E pensando É. bem assim, eu com minha sócia, a gente fez um estudo dizendo o seguinte: o problema das empresas brasileiras não está na genialidade, na competência, no conhecimento. Está em uma única coisa: disciplina. Se as empresas tiverem, os artistas tiverem essa disciplina de compreender isso, a vida dessas empresas mudará seguramente. Agora, e como é que você aplica isso nos artistas com quem você trabalha? Você tem o caso específico da Eva, mas você também trabalha muito com o pensamento de recolocação dos artistas, né? Não, sim, eu fico pensando, eu estou tão neurótico com esse assunto, né? Eu e Ana Queiroz, que a gente fica assim pensando, né? O que a gente faria por aquela empresa e tal. Eu fico pensando assim, eu nunca mais ouvi falar em Kiko Zambianchi. Sei lá, mas se eu pegasse Kiko Zambianchi, ele deve ter um puta mercado até hoje. Né? A Fafá tem um enorme mercado até hoje. Então o Sim. que a gente fez, eu não, mas meus sócios todos no Eva fizemos, quando a gente chegou algum tempo atrás, olha que coisa, a gente só fez, no primeiro momento, estudar 3 anos. Eu estudei 100% dos shows que a banda Eva fazia, por mercado, por preço, por tipo. E aí, naquele momento, a gente produtizou, naquele momento, a gente teve uma visão de mercado, naquele momento, a gente dividiu em B2B, B2C, no B2B, corporativo, formatura, casamento, e etc. Então, com esses elementos muito simples, aí a gente viu a nossa vocação. A nossa vocação, inclusive, a de Felipe, já era diferente da do Saulo, Sim. que já era diferente da de Emanuele, de Ivete e de Durval. Então, com essa vocação, com um plano de marketing, então aí eu acho que quando você planeja, vou dar um exemplo prático. Minas Gerais era um mercado virgem, e por vários indícios de estudos, a gente tinha a sensação de que Minas Gerais e Felipe e o Eva foram feitos um para o outro. De hoje a gente trava em 10, 12 shows por ano para parar por aí. Fizemos a celebração dos nossos 40 anos lá em BH, escolhemos esse mercado. É um mercado que a gente se sente tão em casa do que como Salvador. São Paulo é nossa casa também. Então, e tem uma coisa que foi muito decisiva, Sérgio, que eu queria lhe dizer, que é uma forma de você olhar
né? Aí nessa reunião de 4 anos atrás, a gente estabeleceu uma premissa. O Eva é brasileiro, nasceu na Bahia. Aí foi um choque térmico quando a gente assumiu esse valor. Por quê? Porque, inclusive, com discordância de sócio. Aí eu fiquei pensando, o Jota Quest, ele é brasileiro ou ele é mineiro? Uhum. Jorge Mateus é o quê? Goiano, ou paulista ou brasileiro? Eu nem sei. Então, o Eva, depois de 40 anos, que conectou 3 gerações, histórias, pelo Brasil inteiro, a gente se confinar com esse assunto de axé e baiano, não, nós somos brasileiros. Então, esses olhares mudou completamente a nossa história. Você sabe que o Skank tinha essa preocupação, né? Eles odiavam quando você falava banda mineira Skank. Eles falavam, não, a gente é uma banda brasileira surgida em Minas Isso. Gerais. Olha, Exatamente isso. A Amanda Garruti tem uma pergunta muito legal, que é quais são as suas visões sobre artistas independentes e caminhos para investimentos e construção de carreira? Caminhos para investimento, deu uma picotada. E construção de carreira. Tá. Sobre artistas independentes, essa terminologia ela vai ser quase em extinção. Porque ela, inclusive, curiosamente, Amanda, alguns anos atrás, Cris, minha mulher que trabalha com isso, ela me contou que no Japão tinha um share de artistas independentes brasileiros por causa da web, por causa da internet, que era surpreendente. Hoje, assim, essas explosões que a gente tem nessas plataformas digitais bem planejadas, o que você era off-Broadway, você vira Broadway. Então, assim, está mudando um pouco de uma lógica, né? E essas questões dos investimentos em carreira tal, eu acho que o ponto de partida é um pouco da sua vocação, do seu target, da sua música, quem? Eu fico assim pensando, a gente já conversou muito, eu e Sérgio, mas assim, aí a música cool. Aí quando você olha assim, Falcão é cool? Ou é brega? Então, assim, a música... aconteceu um caso que clareou para mim. Há muitos anos atrás, uma agência do grupo que eu fui sócio resolveu contratar Gisele Bündchen para a marca C&A. Entucharam Gisele nas vitrines de Caruaru, Pernambuco. Devia ter botado Joelma. Devia ter botado, porra, e quem é Gisele? Então, essa miopia, porque Gisele lá não é a Gisele que a gente está aqui hoje endeusando. Então, é muito sofisticado esse olhar. Tem espaço para todo mundo. Né? O povo amazonense mudou a sua percepção sobre si próprio. A autoestima era muito baixa. É um povo cafuso. É um povo cafuso, que é a mistura de índios com negros, e acho que é isso. E aí, depois de Parintins, quando Parintins deu na Band, foi abraçada pela escola, foi abraçada pela Coca, especialmente, e aí inspirou as escolas de samba no Rio, eles viraram referências. A autoestima mudou através de um evento, de uma música. Então, olha a força e o poder disso. Então, assim, grande recomendação, primeiro, seja você. Segundo, veja quem gosta de você. Terceiro, planeje. Então, o Felipe não vai cantar Pavarotti. Então, é um pouco dessa linha de raciocínio que eu acho que você saber o que você não é e você saber o que você não quer é o melhor começo para você ser alguma coisa ou fazer alguma coisa. Como é que você faz? Você tem espiões, assim? Eu lembro que eu fiz uma matéria sobre a Rocha em 2014. Você já me falava do Rocha em 2010. Você já me falou de Pablo em 2010. De Tairone Cigano e de outros caras. Como é que isso funciona? E por que você acha que a Rocha não foi para frente? Vamos lá. Primeiro, assim, eu adoro tomar banho de mar no Porto da Barra e assistir a saída do Heleno Curuzu da Liberdade. Eu só não fui ainda no Palácio de Buckingham. Então, assim, poucas coisas me intimidam, eu gosto de gente. Então, como você gosta de gente, as informações chegam. Então, você não é muito seletivo nesse processo. Então, na época do Arrocha, aí eu vi, primeiro foi um menino que trabalhava comigo, depois Sérgio Siqueira, que é um brilhante amigo até hoje. Porra, amor, você precisa ouvir. Enfim, aí a gente foi lá, falamos com a Globo, com a Hermano Maia, que fez um Brasil legal com Regina Casé sobre isso. Só que aquilo ali já estava acontecendo numa força brutal, que quando a gente chegou no Arrocha já tinha ganhado nessa camada
periférica de Salvador uma força gigantesca. E teve um caso delicioso, porque minha equipe, eu tinha uma equipe chamada Content, né? Que era internet, conteúdo e entretenimento. Isso em 1999, 2000. Olha como a gente era vanguarda. E aí a gente resolveu fazer um grande evento. O Reino do Arrocha. Cara, aí a gente já fazia o festival de verão e tocamos o pau pra frente. Cara, aí um dia entra a Kitty, que era minha anjo da guarda, do meu lado, e falou assim: Magalhães, já vendemos 80 mil ingressos, eu quase caí duro. Para! Foi na polícia, cara, e 80 mil ingressos. E o comercial era assim, Sérgio, eram os meninos da Penta que me ajudaram a fazer, que são grandes pensadores de coisa popular. Era assim, por acaso foi no dia 11 de setembro, assim, dia 11 de setembro, Salvador vai explodir. Aí explodiu uma bomba. Bah! De alegria! E aí tinha assim, toneladas de equipamento, som de última geração. Pô, tudo que a turma pobre gosta de ouvir. Cara, então bateu na veia a comunicação, uma coisa que já estava latente. 80 mil pessoas. Cara, eu acho que esse movimento ele continua meio vivo, eu acho que eles desaparecem, são meio assim, sazonais, às vezes a curva, né? A moda agora é falar de curva. A luta é que a Sim. curva seja longa e que volte rápido. Era normal e também, muitas vezes, sem essa visão estruturada de saber a hora de reinventar. É. Talvez seja Eu esse, acho, né? eu acho que os sertanejos engolfaram muito do Arrocha também, né? Pegaram os compositores, pegaram o Magno Santana, o Felipe Scandurras, que eram caras que compunham para o Arrocha e estão compondo para artistas sertanejos, né? Pois é, e tem uma coisa curiosa, viu, Sérgio? Que assim, tudo que me conta meus amigos da Bahia, meus sócios e todo o ecossistema do axé, esse movimento que se chama axé, não é uma, você sabe bem disso, não é uma linha musical tão definida, né? Porque ele é Não. tão dispare. Bom, e aí, o que você se chama de sertanejo é o mesmo tipo de rótulo que dentro desse Sim, coisa cabe. Mas aí, o que dizem a mística atual é que esses sertanejos foram geniais. Eles copiaram o modelo de negócio do axé, a sim. musicalidade um pouco parecida em determinado tchá-tchá-tchá, papapá, só que eles melhoraram. Eles deram um Certo. up no movimento. Então, os caras são a evolução do axé. Sim. É genial. E a Aí, Bahia ficou para trás. e eles também se inspiraram naquele esquema dos CDzinhos piratas de Belém, né? Oh, meu Deus, qual é Daquelas o ritmo? caixas de solar, Tecnobrega. Tecnobrega. Não, não, de fazer o CDzinho pirata e dar, né? É, O Jorge é. Mateus, Fernando Sorocaba, os caras fabricavam CD e davam. Agora Genial. vem cá. É, Marcelo Castelo Branco, o grande Marcelo Castelo Branco, pergunta para você: como o Carnaval da Bahia pode voltar a ser referência nacional? Na minha humilde opinião, nunca mais. Agora, a luta da Bahia hoje é para ser o Grande Prêmio de Mônaco, o mais charmoso e o diferencial. Porque a temporada de carnavais já foi. Hoje nós temos grandes prêmios, carnavais em vários lugares. Qual é o grande motivo da Bahia ter perdido importância relativa e posicionamento? Cara, assim, na minha opinião, qual era o grande diferencial da Bahia? Assim, era trio elétrico em si? Não. Tanto não é que tem no Brasil inteiro. Eram camarotes? Também não. Mas foi um ecossistema que se formou a partir de Flamengos, de Corinthians, de Bahias, que eram os blocos. Araqueto, Olodum, Eva, Camaleão, Cheiro de Amor. Quando isso foi rompido e os camarotes que esqueceram que se formaram à luz do espetáculo das ruas, esses dois fatores, porque eu era Eva até o fim, eu não comprava um dia do Eva e um dia do Camaleão, isso era um pecado. Então, aí a gente ceifou e aí nós começamos a valorizar Maracanãs e Romários, que são os artistas, e não os Flamengos e Corinthians. Com isso, nivelou. O Camarote Salvador hoje, que é o melhor do Brasil, ele pode acontecer no Rio de Janeiro nos mesmos dias e vai ter as mesmas vendas. Então, que agora a Bahia está começando a entender que as coisas, olha, é mais importante são os blocos, intercalados por trios independentes, porque são agremiações que ativam grupos e trazem turistas, tinha gringo que vinha para o Brasil só para sair no Olodum. A elite brasileira ia só para sair no Eva. Os gays estão indo para sair com Cláudia, Ivete, Daniela. É lindo isso, do ponto de vista Sim, de você entender o valor da entidade. Porque quando você vai para um camarote, que se volta para dentro por 500, 700 reais, com tudo, aquilo perdeu sentido. Então,
Esse descompensamento ferrou o Carnaval de Salvador. E aí São Paulo, que é foda, a bandeira de São Paulo é Noduco, não sou conduzido, conduzo, começou a ocupar um espaço. E você sabe que é o primeiro e genial ganho de São Paulo, é a retenção do jovem. Ele parou de ir para Olinda, Recife, Rio e Salvador. Só isso, o Carnaval já. Então, é uma nova briga de mercado. O Carnaval da Bahia precisa de uma compreensão do produto, um novo planejamento de marketing e uma estratégia muito sofisticada, porque a Bahia tem o que ninguém tem, que é o quê? O conteúdo. É o conteúdo e as entidades. Se recuperar isso, vai para frente, mas será Mônaco. Você acha que essa iniciativa, por exemplo, você tem bandas como Bahia System que não tocam com a corda, né? Isso. Saem ali acho que o próprio Tocha faz isso também, né? Que são duas grandes bandas. Você acha que isso pode ser uma revitalização nesse sentido? Não, pode, desde que intercambiada. Sabe por quê? Porque é o mesmo Baiana System, dos meninos que são genial, Russo e a turma toda. Aí eles tocam domingo de carnaval na Barra, na segunda eles estão em São Paulo. E na terça eles podem estar no Rio. Então, o próprio Baiana System, ele não é um diferencial mais para as pessoas irem. Porque as pessoas Entendi. podem o assistir em cada... Mas o bloco não. Sim. Tem uma coisa Deu uma picotada, você está me ouvindo? Tô ouvindo. Ótimo, ótimo. Né? Agora, o André Dantas pergunta para você se esse Réveillon estendido de Salvador não é uma maneira de revitalizar a Bahia. Já está, é um mérito. Ele ferrou o Festival de Verão, né? Que é da própria família do prefeito, né? Porque é um festival de verão gratuito ao ar livre tão bom quanto, né? Então foi um tiro na asa lá dos caras do Festival de Verão. Mas sim, é um puta produto, tem que ser empacotado turisticamente para gerar e o patrocínio para que a cidade não tire dinheiro de outros lugares para isso. Mas é um excepcional produto e está se diferenciando. É um produto que está avançando muito o Réveillon de Salvador. Aliás, até tá indo para a briga de Rio e São Paulo, que era especialmente Rio, Sim. que deu uma decadência do seu Réveillon. Agora, eu estou pensando aqui, não sei se você vai se sentir livre para falar, mas a Eva já está se preparando para o primeiro carnaval pós-Covid-19, não? Vocês já fizeram alguma Pô, reunião sobre isso? não, a gente faz reunião 2 vezes por semana, assim, avaliando cenários. Esse assunto não chegou ainda dessa forma. Porque ontem fizemos uma live que é arrasada, porque sua opinião era importante. Na próxima ainda faremos uma segunda, super surpresa, te conto em primeira mão para você lançar no blog. Mas o prefeito essa semana botou um ponto de interrogação em relação ao carnaval. E, consequentemente, não de Salvador, mas do Brasil, né? O que a Sim. gente está mapeando é como a gente sobreviver e todo esse mercado de entretenimento, né? Vai ser um mercado que vai sofrer muito, muito mesmo. Novas formas, novos jeitos. E aí esse é um assunto espinhoso ainda, porque se a gente fizer algum tipo de prognóstico, desde que começou essa história de corona, em janeiro, fevereiro, a cada semana tem projeções futuras. A cada semana as projeções futuras mudam em tudo. Então, qualquer prognóstico é muito frágil, é puído. Essa teu conhecimento de marketing, Maurício, você deveria usar em outros artistas. Como é que você está fazendo isso? Cara, a gente é muito amigo assim, de muita gente. Estamos fazendo um trabalho com uma empresa que eu sou sócio, com Cláudia Leite, o Eva. Eu adoraria desenvolver isso, assim, até de uma forma de entrar no risco, ou de forma voluntária, porque eu acredito tanto nessa ciência do marketing, que com um bom planejamento, o mundo viveu assim um pouco no labirinto da ditadura das finanças. Aí virou moda, os competentes do 3G, Jorge Paulo Lema, aí tem esses mantras, né? Custa que nem unha, tem que cortar todo dia. Aí entra um monte de papagaio repetindo conceitos e perde a essência. É claro que custa é uma variável, mas tem uma coisa que é genial, é a inteligência de desenho de futuro. Então, assim, quem fizer bons mapas de navegação, com suas próprias vocações, com novos mercados, hoje o mundo consome muita coisa do seu jeito. As pessoas estão muito mais assumidas. Então, eu adoraria que a gente trouxesse à tona novos artistas para
progredirem, velhos artistas para se posicionarem e recomeçarem suas carreiras. E eu acho que isso seria sensacional. Tem artistas, Sérgio, assim, quando você vê assim no exterior que Charles Aznavour quase morreu no palco, né? Sim. Quando eu vejo a vitalidade de Fafá, de Belém, até hoje, porra, eu nem me lembro que Fafá tem 60. Mas assim, então assim, a escolha futura, seja você com 20 ou com 70, é indelegável. Mas você tem que se reinventar e fazer um reboot no sua mind para fazer novos projetos e ser especialmente resiliente e disciplinado para tocar para frente, né? 63, Favatê entrou aqui e subiu. Eu acho muito. Linda! Agora, o que eu acho importante na tua condução de carreira dos artistas, que eu vejo isso no Eva, você pensa no marketing, mas você pensa no conteúdo também. Porque o Felipe não é um menino, só um menino bonito. Ele é um senhor frontman. Ele é um cara que pegou ali um legado do Saulo, né? Que já era uma identidade no Eva, e botou a identidade dele, assim. Botou, E mas tem é tão muita gente que só legal. pensa no marketing, né? É tão legal essa sua abordagem aí, Sérgio, porque e é tão bem, tão bem definida, porque assim, eu diria o seguinte, como eu lhe disse que no Festival de Verão de 350 shows eu assisti Lulu Santos e 349 eu não assisti, eu vou te confessar, eu não sei se eu sei cantar, além de Menina Eva, uma música inteira do Eva. Porque meus sócios são geniais. A gente tem João Cunha, que foi sócio, Ricardo Martins, e Peruca, que é o atual sócio. Então, assim, a gente fica garimpando música, ele sabe o que vai dar certo, me mostra, eu não tenho a menor ideia. Então, assim, com isso, a gente fica testando universos e a gente vai nesse aprendizado, a gente se complementa muito bem. Eu dificilmente dou um palpite nesse horário. Porém, na área de marketing, dentro dela, comunicação, estratégia, produto, eu estou lá. Então, e no caso, a gente tem uma coisa muito boa. Se Felipe não é Saulo, a gente errou, por exemplo, na nossa história, foi um aprendizado entre Emanuele e Ivete. Porque a Sim. Emanuele Araújo, quando ela assumiu, e uma curiosidade cá para nós, o Eva demitiu Ivete Sangalo. Olha que. Então, assim, a gente. E ela não queria sair. Mas, enfim, passado. Quando a Emanuele entrou, a gente tinha uma autossuficiência e uma petulância. Vamos fazer de Emanuele Ivete. Só que Salvador reagiu, a Bahia reagiu, especialmente o Brasil, que só queria pegar aquela diva chamada Ivete. Então, quando aí eu fiquei tão louco, a gente perdeu muito dinheiro na época, e aí eu perguntava, resolvi fazer uma pesquisa por conta própria. Aí fiz assim, ligava para os amigos, falei, o que você acha de Emanuele? Aí as respostas eram, eu prefiro Ivete. Eu falei, não, eu não te fiz essa pergunta. Eu te fiz a pergunta. Aí eu vi que era jogo jogado. 3 anos depois, ela falou assim, Mal, meninos, eu não me sinto confortável, eu quero ser atriz, vou pro Rio e quando a gente veio o Felipe, a primeira coisa que a gente fez Felipe é Felipe, Saulo é Saulo. Sim. E dentro de Felipe, como Felipe, que já trazia de Mil Verões, foi genial. Ele é um menino especial. Junto com o Marcelinho, eles Sim. crescem juntos. Então, a gente procurou um caminho novo, só que tem uma pegadinha aí, muito pegadinha no bom sentido, que é, quando ele assume o Eva, ele herda 34 anos. Ele é quase um filhote dessas gerações todas, de músicos maravilhosos, de Ivete, de Saulo Durval, de Marcionilho, de Silvinho, de J. Morbeck. Então, ele já nasce com um repertório, ele já nasce como uma linhagem acima dele, ele precisa carimbar a história dele. E isso ele... Então, esses olhares é que a gente vai transitando nesse mundo real, né? Que a gente vai tentando tomar decisões em cima dessas análises e tentando... Nós somos na vida saldo médio, ou positivo ou negativo, porque a gente erra pra cacete e acerta pra cacete. Graças a Deus, em 40 anos, nós somos no EVA saldo médio muito positivo. Aliás, um dos principais ensinamentos artísticos eu recebi do senhor de trio elétrico, agora com você. Eu não lembro o nome do teu sócio, mas ele era sensacional, que ele falava assim, artista bom é o que gasta muito dinheiro.
Porque o cara, a mulher dele vai lá, estoura o cartão de crédito, ele vai lá para o empresário e fala, marque mais 10 shows aí. Você tem isso, essa mística, essa graça, mas assim, o que a gente vê, assim, por exemplo, a banda Eva atual, nos últimos 3 anos, Sérgio, ela fez 117 a 122 shows, uma média de 120 shows por ano. É a cada 3 dias um show, em média. Isso é muita coisa. E se você perguntar assim, eles têm uma garra. Quando vai no carnaval, que eles ficam até sábado, de domingo a quarta, são assim, 8 shows. A gente aluga um avião. No Réveillon, eu já vi eles fazerem 3 shows entre Recife e João Pessoa. Então, assim, isso com o tempo, o dinheiro começa a entrar e aí também eles começam a serem mais comedidos, aí já querem reduzir com razão. Mas Sim. aí no começo todos querem comer grama em busca de mostrar seu trabalho aí. Então, Porque assim, eles entraram na música para isso, né? é, é. Então, assim, a gente está muito O, feliz, né? Essa é uma o, indústria João, linda, Sérgio. o João Cotrim fez uma pergunta muito interessante. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Cotrim, manda a tua pergunta de novo, que eu achei muito legal. Se é Coutrinho, eu tenho um primo O em que é Portugal, será sucesso que é para ele? você? João Cotrim Eu tenho... pergunta, o que é sucesso para você? Cara, depois de 60 anos, assim, sucesso para mim é assim, é você estar em paz, assim, você entender o que você não é. Então, assim, se você começa a se descobrir das suas fragilidades, das suas fraquezas, e isso lhe dá um repertório de você com você mesmo, cara, é um bom começo de você ter uma vida mais distensionada. Isso vem com o tempo. Eu tenho 2 filhos, eu vejo aqui, às vezes eu digo coisas, tudo bem, foda-se, a vida vai batê-los e eles vão aprender lá. Mas, Sim, assim, eu acho feliz é quando você, ano a ano, vai gerando autoconhecimento, né? Então, esse autoconhecimento gera que você tenha... Eu vi Maria Bethânia uma vez, quando fez 60 anos, já está quase com 70 ou 70, ela falando assim, quando eu fiz 60, eu descobri que eu era melhor do que quando eu tinha 50. E quando eu era 50, eu era melhor do que quando eu tinha 40. E eu sinto a mesma coisa com 60 anos. Eu me acho muito, muito, muito melhor hoje, mas eu me acho até, inclusive, mais bonito, assim, mais interessante, porque eu era uma energia concentrada, eu atropelava, eu queria fazer... Não, hoje, eu acho que isso não, tem me deixado um velhinho, ficamos, um pré-velhinho, um adolescente velhinho muito feliz. ficamos bem de barba, inclusive, né? Você não, quando eu te Homens de conheci, você barba não dava branca barba. nos deixa homens charmosos, Sérgio Batista. Aliás, essa quarentena eu piquei a barba fora dia 3 de abril. Minha mãe estava no hospital, ela estava um pouquinho esquecida. E eu fiquei muito abatido, né? Assim, eu achei que ele estava se despedindo da gente e eu pensei, o que é que minha mãe gostaria agora? Eu pensei, à distância, que eu tirasse a barba, porque ela não gosta da barba. Aí eu tirei, 3 de abril. Mas agora, hoje, dia 1º de maio, voltou e já estou de barba de novo. E ela em É. casa. O Então já posso Andréa continuar com a Dantas barba. também, de novo, colabora com uma pergunta muito legal, que ela acha por que, ao contrário do sertanejo, o axé não consegue lançar mais artistas de sucesso? Porque o axé virou a França e o sertanejo virou a Inglaterra. A França vive do seu sucesso, assim, liberdade, igualdade, fraternidade. Aí, em Sim. 68, os estudantes. A França é um país bravateiro, que não, cheio de direitos e de poucos deveres. A Bahia virou a França. A Inglaterra é inovação. Está ali todos os dias acordando, lançando. Veja Paul McCartney e veja os novos como o Rolling seu Stone, então? nome. João, beijo. Filipa, minha bancada de Portugal irrita. Meus filhos estão assistindo de lá. Eu fiz o direito do meu dever de casa. Paz, essa diferença desse pensamento França e Inglaterra, ela é fundamental. A Bahia deitou no louros do sucesso e virou refém de si própria. Você vê que o bom da Bahia nem é tão com rótulo de baiano, né? Baiana System, foi lá atrás, Pitty, são sons, Bal, Exu, me ajuda, Sérgio. Baco Exu do O Blues. baiano. O Baco, Enfim, Baco? Baco, Baco Baco. Exu do Blues, é isso. Então, mas assim, nem lembra que eles são baianos. Porque a Bahia, o baiana não, mas assim, meio caga para esse processo. Então a Bahia precisa deixar de ser França. A Bahia precisa, essa geração nova, que está surgindo uma geração nova da Bahia, maravilhosa, de empresários, de jovens, tem que negar os velhos, tem que picar fora esse modelo, eu diria, viciado.
de mesmas fórmulas. Então, assim, é uma Bahia, tem que se formar uma Bahia diferente. Aliás, na Bahia tem uma coisa horrível, né? Ou você é petista ou você é carlista. Você não pode ter opinião. Então, é uma dualidade burra. Então, eu fico assim pensando, meu Deus, eu tenho minhas preferências, mas eu tenho críticas a todos. E eu gosto de mim, gosto do povo, gosto de meus amigos. Gosto de João Jorge do Olodum, de vovô do Ilê, gosto dos meus sócios do EVA, de minhas sócias, todas minhas ex-amigas. Então, e aí a gente precisa evoluir com a sofisticação de debate. A Bahia primarizou muito, a Bahia virou pobre, inclusive de espírito. Aí eu acho que isso aqui, mas tem uma turma jovem aí, eu conheci gente do Hub Salvador, que é um ecossistema de inovação, jovens maravilhosos. Espero que isso também esteja na arte, no teatro, na música, nas artes plásticas, para poder renovar, empurrar para fora essa mentalidade antiga e voltar a ser Inglaterra e não França. Eu acho interessante essa dualidade, né? Porque se tinha uma coisa que sempre me agradou na Bahia, é justamente isso, né? De abraçar tudo. Né? E se você gosta desse político, tá tudo bem, você gosta disso, tá tudo ok. Hoje não, ficou uma coisa muito mais acirrada, né? Super, super, super acirrado. E, então, assim, mas isso exponenciou, isso é um problema do Brasil. Eu vou dizer uma coisa horrível aqui, mas assim, não vou dizer não. Tá. Mas assim, porque era muito dado zoom aí. Mas eu acho que no Brasil, eu amo São Paulo, Sérgio. Essa cidade aqui, além de ter me dado minha família, meu acolhimento, assim, eu me acho tão paulistano quanto você que nasceu aqui. Quanto o Cris, minha mulher que nasceu aqui. Então, assim, eu sou dono dessa cidade. A diversidade dessa cidade faz toda a diferença. Então, aqui você sempre tem um grupo de afinidade. Então, essa cidade aqui é plural. A diversidade é muito, muito, muito importante. Então, aqui, prefeito é empregado. Quando toma posse em 1º de janeiro, já toma porrada no dia 2 de janeiro. Então, assim, não é um Salvador ser que vai trazer. Quem vai trazer melhor qualidade de vida é você, que tem que participar de associação de bairros, que tem que se mobilizar, tem que remar, tal. Então, essa mentalidade é muito importante. Então, essa classe artística musical tem que ter isso, ir para frente com esses outros olhares. Na Bahia e no Brasil também, né? Alguma dessas pessoas dessa classe artística tem te procurado para você trabalhar com elas, não? Assim, não, eu sou meio rotulado, mas assim, hoje a gente tem feito os trabalhos com Cláudia Leite, é uma excepcional artista, amiga. Sim. Ana Queiroz, minha Tadinho. sócia Travou. da Saltur, presidente da Entrou, que é genial, é um grande amigo, está tocando fogo lá. Ele que é o culpado, no bom sentido, pelo Réveillon. Ele e o prefeito que ferraram o Festival de Verão. E a cidade hoje tem essa vocação de eventos. E a luta deles, da qual eu concordo, é que Salvador tem que deixar de ser balneário. Ela que é dezembro a fevereiro. Eu me lembro que há muitos anos atrás o Pavarotti fez um show na Bahia Marina com Gal Costa e Maria Bethânia, que o Brasil inteiro foi para lá. Então, nós temos que ter uma plataforma negra, clássica, de teatro e de verão, para poder, porque a gente tem o que ninguém tem. A Bahia tem, Sérgio, o que o mundo quer. Mas a Bahia não entende que tem o que o mundo quer, senão nós éramos ricos, e rico de dinheiro, viu? Sim. Então, assim, mas esse é um olhar que a gente tem que mudar. E o Brasil também. A Andréia está pedindo para eu indicar novos talentos. Eu não sei se você gosta, eu gosto muito de menino chamado Café. Não, Sérgio, essa pergunta eu vou devolver para você, porque eu não tenho essa qualificação. Acho o Café muito bom, eu acho a Tocha fantástico. Ela não é exatamente nova, mas a Alice KM gravou um disco que é espetacular. Ontem mesmo eu escutei um disco de uma banda de Recife, instrumental de rock pesado, chamado Anjo Gabriel. Eu acho que a gente está bem de novos talentos. Assim. Pô, boa notícia, Sérgio. E com o Né? Spotify hoje, eles só precisam ter planos de marketing para chegar nas pessoas. Porque antigamente o cara ficava mendigando numa gravadora. E mendigando muito mais, porque era sorte dar no Fantástico. Hoje não. Hoje, com a boa estratégia, você vai. Então, se você que está aqui ouvindo é um artista, vai e se joga nesse mundão. Sim. E manda para Sérgio Martins.
Manda, vamos fazer faça um Insta Live com ele e a gente vai tocando. Mas Maurício, vamos lá de novo. Eu tenho uma banda, eu quero trabalhar ela. Qual a primeira coisa que eu devo fazer em termos de marketing? Tá. Primeiro, assim, você analisar qual é o território que você quer ocupar, né? Primeiro um autoconhecimento mínimo, né? Para você não começar assim numa banda de forró e terminar sendo cantor de música clássica. Até pode, se você é talento, mas primeiro conhecendo o seu universo, o que lhe dá conforto, e dentro desse universo, neuroticamente, está buscando composições, ser melhor, tocar melhor, enfim, a tese dos 10 mil horas, né? Dos Beatles e tal. Sim, Mas, depois disso, é você fazer, de fato, uma análise mercadológica. Né? Que tipo de território você quer ocupar? Quem são os seus principais concorrentes, no bom sentido, ou sócios de mercado? Então, essas perguntas mínimas, só assim, já lhe qualificam a você a começar a dar respostas. E depois, canais de venda, canais de como você se locomove. Estuda marketing que você vai ter essas respostas, né? Só para você ter uma ideia, ia contar um caso, deixa eu tentar me lembrar aqui. Bom, passou. Mas, assim, nada mais é do que um plano de marketing estruturado dentro do produto que você é. Né? Quando o Duda Mendonça disse aquela célebre frase, né, de que todo político é um hambúrguer, cara, ele foi mal entendido e bem entendido, porque no fundo também é isso. Né? Até aquele artista que tô nem aí, não quero nada disso, aquilo é um tipo de posicionamento. Né? Que também lhe gera tipos de procuras a partir dessa postura de eu sou um pouco mais revoltado, eu sou isso, eu sou fofinho, eu sou aquilo. Então, esses posicionamentos eles somam muito quando são verdadeiros. Né? Ruim é quando o artista soa falso. Falso no seu jeito de ser e falso na sua própria música. Isso é sim. desastroso. E a gente já viu derrotas de carreiras porque aqueles artistas que começaram a perseguir o sucesso e se vender naqueles estilos que pseudo davam dinheiro. Então, isso também são cuidados que são importantes, assim, essas observações, né? E sabe o que eu acho incrível? É que hoje, ao contrário do que muita gente pensa, hoje está muito mais interessante você fazer uma carreira do que antigamente. Antigamente você tinha, sei lá, 3 ou 4 gravadoras, a moda era Shell, a moda era rock, a moda era forró, você tinha que se adequar àquilo, né? Ou o mercado independente não era tão disseminado. Hoje você, dentro do mercado independente, você pode montar uma estratégia, né, de planejamento para a tua banda, de divulgação, e você vai primeiro nichado, e depois, se você tiver uma chance de ir para outros meios, você consegue, não é isso? Consegue. Assim, eu quero recuperar aqui uma subidinha de letrinhas aqui de Fafá, Sim. que ela diz o seguinte, que sem talento não vai para frente. Eu Ah, concordo, sim. tá? Isso é quase commodity, né? Diz assim, você engana muita gente por pouco tempo, mas você nunca engana muita gente por muito tempo. E a solidez disso está minimamente no talento, né? Então, é claro que você vê assim muita coisa fake, aquele ator que quis virar cantor porque cantou. Então, assim, essas coisas ficam no caminho. É óbvio, assim, e mais, o talento em si só também não lhe qualifica. Porque além do talento, você tem um esforço. Um mau exemplo disso, que eu amo ele, é um grande amigo, é Carlinhos Brown. Sim, Carlinhos Brown, ele é 10% de inspiração, ele é o literal prático, 90% de transpiração. Para trabalhar assim, o cara ele é um criador compulsivo, já pintou 1000 quadros, que um empresário lá de Barcelona quis pagar 1 milhão de euros, ele não quis. Ele é um dos maiores arrecadadores de direitos autorais. Ele é compositor, um dos brasileiros mais conhecidos no mundo latino e no mundo. Mais de 50, 70 páginas de jornais, capas. Ou seja, quando você olha ele é um cara que com 10 anos foi para a escola, um ex-favelado que mudou a favela do entorno dele, fez uma transformação social das mais incríveis porque ele devolveu. Mas esse cara, ele é um neurótico. E assim, ele até ganha dinheiro. Ele mora, assim, a casa dele, tudo legal. Mas assim, um dia ele sim. quis comprar a Caetanave, que é o primeiro trio de seu Orlando Tapajós. E pagou uma tonelada de dinheiro, mas todo mundo dizia ele que era uma loucura, mas ele podia.
a arte e aquela propriedade que realimentaria nele uma compreensão e que esse realimentação faria dele um cara mais ainda, ele faz. Então, assim, é talento com resiliência, com muito, muito trabalho e uma organização mínima para você avançar. Parece fácil, mas não é, mas é. Maurício, eu queria muito agradecer pela entrevista. Boa. Essa entrevista vai para o YouTube, porque eu acho que ela tem que ser estudada, né, pelo mercado, até mesmo por outras gerações, porque você sabe, eu te falo, você é para mim, um exemplo, né, de profissional, né? Então, eu queria muito te agradecer, eu queria muito agradecer as pessoas que assistiram a gente, que fizeram perguntas, Andréa Dantas, João Cotrim, e vamos fazer outra, né? Vamos fazer outra, assim, e aí a gente pode terminar com a primeira. Eu queria te agradecer, nossa amizade é de muito tempo. Eu fui um leitor compulsivo de suas matérias na Veja durante essas décadas inteiras. Você revelou para o Brasil um monte de talentos e foi fabuloso essa sua nova etapa. Graças a Deus agora, venha para esse mundo digital possível. Eu queria assim dizer que o que a gente podia fazer era assim, o que você faria hoje? Que recado, que conselho você daria hoje aqui com o Zambianchi? Ou ao café, ou ao coisa, porque eu quero, assim, talvez como missão, levar para o mundo da arte, do teatro, da música, o conceito de marketing. Porque eu quero terminar como eu comecei. Cristo ajuda, mas o que salva é um bom plano de marketing e a compreensão de juros compostos que nós não falamos hoje. Falaremos na próxima. Venha trabalhar com a gente. Bora amanhã de manhã. Um beijo, mestre. Tchau, obrigado a todos. Valeu, Sérgio. Obrigado, Obrigadão.